Seja bem-vindo ao Jornal dos Peixes. Eu sou o Peniche. E eu, Pedersani. Essa semana tivemos deputado dizendo que foi censurado porque recebeu críticas, influenciadora comprando brigas com fãs de K-pop, Prefeito confundindo meme com orientação sexual, Trump achando que pode mandar na economia brasileira e pastor descobrindo que a lei também vale para líderes religiosos. ou seja, uma semana completamente normal. Então pega o café, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal e já segue a gente para não perder mais nenhum programa. Porque se isso tudo foi só em uma semana, imagina o resto da campanha eleitoral. Vamos começar com a polêmica sobre a DiaTV. A emissora decidiu entrevistar o deputado Kim Kataguiri e foi só o programa ir pro ar que parte do público começou a criticar. Muita gente não gostou da emissora dar espaço para um deputado que luta justamente contra tudo que a emissora prega. E aqui eu acho importante separarmos as coisas. A DiaTV errou? Sim. Na nossa opinião, ela errou. Se você constrói uma identidade por anos para no fim você convidar uma pessoa que simboliza exatamente o oposto dessa identidade num programa que ele vai falar completamente sozinho, é óbvio que uma parte das pessoas que te acompanham vão ficar revoltadas. Só que uma coisa é criticar, outra é pedir o cancelamento da emissora. Não é porque ela tomou uma decisão ruim que tudo que ela construiu até agora tem que ser apagado. Até porque errar uma vez não significa que todo o trabalho que ela fez deixa de existir. Quem infelizmente acabou se aproveitando de toda a situação foi o próprio Kim, que veio dizer que foi vítima de um público de extrema intolerância. Curioso, né? Porque o Kim sempre foi defensor do livre mercado, que a empresa privada poderia fazer o que bem entendesse. Engraçado que essa liberdade que ele prega só vai até quando a empresa, ou nesse caso o público, agrada a ele, né? Se desagrada, tá ruim. E outra coisa, crítica não é censura. Vamos supor que amanhã um restaurante decide trocar feijão por chocolate e aí as pessoas param de ir naquele local. Isso não quer dizer que ele foi censurado. Isso quer dizer que ele teve uma consequência da atitude dele. Essa galera aí tem mania de transformar tudo que é crítica em censura. Daqui a pouco, tomar um dislike no YouTube vai fazer com que ele queira uma intervenção internacional ou interestrelada, você sabe. Falando em gente que descobriu que a internet responde, a influenciadora Pietra Bertolazzi foi criticar os fãs do BTS. Logo quem? É a mesma coisa que ela colocar a mão dentro de um formigueiro e reclamar porque foi picada. Todo mundo sabe que existem algumas regras na internet. Algumas delas são: não se mexe com a Taylor Swift, não se mexe com a Juliette e definitivamente não se mexe com o fandom de K-pop. E ela piorou a situação, tá? Ao invés de ela pedir desculpa, ela foi dizer que masculinidade para ela são pessoas tipo vikings ou então lutadores de MMA. Eu compreendi finalmente que o BTS representa o auge da virilidade masculina oriental e ocidental. Nós estamos falando de 7 guerreiros espartanos presos no corpo de astros do K-pop. Homens cuja simples presença faz lenhador chorar de insegurança e lutador de MMA repensar as suas próprias escolhas. Toda mulher brasileira, ao contemplar aqueles símbolos incontestáveis da testosterona em estado bruto, naturalmente pensa: é com esse caçador de javali que eu quero construir uma família. Ou seja, se você toma banho, cuida da pele, passa um perfume, se importa com a sua aparência, se prepara que alguém vai caçar a sua carteirinha de homem. Eu fico imaginando essa lógica. Os vikings passavam meses num barco, atravessando o oceano, sem tomar banho, e virou sinônimo de masculinidade. Daqui a pouco o homem que escova o dente vai ser chamado de comunista. Mas parabéns por ela ter conseguido uma coisa muito difícil. Ela juntou direita, esquerda, fãs de K-pop, pessoas que nunca escutaram BTS na vida. Todo mundo concorda que ela estava errada. Não era melhor ela ter ficado calada? Muito melhor. E já que a gente está falando de pessoas que decidiram dar opinião sem nem saber sobre o que é o assunto, vamos para Cuiabá? O prefeito de Cuiabá proibiu o campeonato de farmar aura na cidade dele. Até aí, meio que tudo bem, porque ele pode tomar a decisão administrativa que bem entender, mas a justificativa dele que foi, no mínimo, curiosa. Ele disse: eu sou hétero. O que é farmar aura? Cara, não sei, eu sou hétero, eu não sei como que é essas coisas. E até agora eu tô tentando entender o que uma coisa tem a ver com a outra. O prefeito ainda afirmou que a praça pública é um espaço para as famílias, mas a praça pública é justamente um lugar para eventos públicos. E outra, o que isso tem a ver com orientação sexual? Vejo uma justificativa de interesse público para que isso possa acontecer, né? Então, assim, qual é a justificativa de interesse público? Desvirtuar o conceito da sanidade mental, desvirtuar algumas outras atividades para nossas crianças e adolescentes, levar uma cultura que não produz efeito edificante. Então, acho que esse daí não é interesse público, não vai ter. Ou seja,
o prefeito decidiu atacar a comunidade LGBTQIA+, simplesmente do nada. Enquanto ele estava preocupado em provar para o mundo que ele é hétero, a prefeitura enfrenta um problema de um suposto rombo de milhões de desvio na educação. Ao que tudo indica, a prioridade dele é atacar a comunidade LGBTQIA+. O restante fica para depois, corrupção depois, tudo para depois. É aquela velha estratégia, se você não consegue resolver um problema, você cria um suposto problema para a população discutir sobre ele e, infelizmente, sempre vai ter gente que cai nessa ladainha. Mas se tem uma palavra que apareceu bastante essa semana, foi perseguição. Acredita que tem pastor dizendo que está sendo perseguido? Sendo que a história verdadeira é um pouquinho diferente do que ele está contando nas redes sociais. E esse pastor está por aí afirmando que ele estava sendo perseguido pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. A perturbação de sossego funciona assim. Se uma pessoa chegar aqui e falar, ó, tá me perturbando, infelizmente, é perturbação do sossego. Porque entenda, senhor, se alguém passar com um veículo com som alto, ele já é passível de multa. No vídeo que repercutiu na internet, a Guarda Municipal interrompeu uma pregação que estava acontecendo na Praça da Sé. Os guardas estavam pedindo para ele poder desligar a caixa de som, sendo que o pastor começou a afirmar na internet que ele estava sofrendo perseguição religiosa. Só que o que esse pastor não disse é que os próprios guardas explicaram para ele que o problema não era a pregação, era a caixa de som. Bastava ele desligar a caixa que ele poderia continuar fazendo a pregação dele. Os guardas tinham recebido uma denúncia de perturbação do sossego, e isso muda completamente a história. Porque uma coisa seria se eles tivessem ido lá para falar da fé dele. Outra coisa foi eles aplicarem uma regra que vale para todo mundo. No fim das contas, ninguém proibiu pastor nenhum de pregar. Só pediram para ele baixar o volume. Até porque isso acaba ajudando quem está querendo atravessar uma praça pública sem ter que participar de um culto. Ainda falando sobre coisas de cristãos, você sabia que tem uma academia que é exclusiva para homens cristãos? Aparentemente, até puxa-ferro virou guerra dos sexos. Uma academia exclusiva para homens cristãos viralizou muito na internet essa semana. O fundador disse que é para poder evitar com que eles caiam em tentação. Eu acho extremamente curioso como a solução é sempre culpar e isolar as mulheres e nunca educar os homens. Eles são o quê? Bichos que não conseguem se controlar por estar no mesmo metro quadrado que uma mulher? Se um homem não consegue treinar porque viu uma mulher fazendo agachamento, talvez o problema não seja a academia. Talvez o problema seja ele, esse cara. Até porque autocontrole devia ser uma qualidade básica de qualquer adulto funcional, e não um grande diferencial. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eles chamam de evitar tentação, mas quando um homem desrespeita uma mulher, isso é assédio, isso é importunação e isso é crime. Uma academia só para homens, sem mulheres. Para aquele bando de marombeiro ficar um elogiando o corpo do outro ali também sem os julgamentos femininos. Comenta aqui pra gente o que você acha que vai acontecer por ali. E adivinha só, teve mais um membro da família Bolsonaro dizendo que está sendo perseguido. Que novidade, né? A Polícia Federal finalizou um processo administrativo e recomendou a demissão do Eduardo Bolsonaro. Até porque ele não aparece para trabalhar há muito tempo, visto que ele está morando nos Estados Unidos. Isso é abandono de cargo. E é óbvio que o Eduardo falou que tudo isso é uma perseguição política. PF conclui processo e pede demissão de Eduardo Bolsonaro. Será que eu cometi algum crime? Eu fico imaginando o trabalhador brasileiro vendo isso. Imagina você faltar o seu trabalho por meses. E aí, quando você é demitido, você vai na internet falar que te demitiram por perseguição. Experimenta aí fazer isso. Depois conta pra gente aqui se o RH aceitou essa justificativa. E já que a gente tá falando da família Bolsonaro, vamos falar um pouquinho do outro irmão? Porque o Flávio fez uma convenção que, olha, deu o que falar. Na convenção de lançamento da sua candidatura, o Flávio decidiu passar um vídeo feito em IA com a voz e a imagem do seu pai e disse que tudo estava de acordo com a lei. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. A grande questão é que o uso de IA em campanhas tem sido alvo de muita discussão e criação de várias regras, porque esse uso pode gerar muita desinformação e muita fake news. Ou seja, a gente ainda vai ouvir muito falar desse assunto e do ocorrido. Durante o evento, o Flávio também fez o que ele sempre faz de melhor, atacar o Brasil, e ainda foi defender o governo Milei, dizendo que lá as coisas estão maravilhosas. Eu
Eu acho muito curioso querer vender a Argentina como um exemplo, já que um monte de argentino fica atravessando a fronteira para poder fazer compra porque aqui os preços estão melhores. A gente sabe que cada país tem seu desafio, mas escolher como exemplo um país onde a moeda está valendo menos do que a moeda do Roblox, só porque o presidente de lá bate com seus ideais, é um pouco demais, né? Já que estamos falando de influências internacionais, quem veio falar da política brasileira mais uma vez é Donald Trump. Ele voltou a falar de tarifas e a atacar o Pix. O governo americano prorrogou o tarifável. Ele deu como justificativa que o Brasil está interferindo na economia americana. Sendo que, basicamente, o que estava escrito no texto é sobre perseguição contra a família Bolsonaro. Ou seja, ele quer que a família Bolsonaro assuma o poder por algum motivo. Achamos muito do curioso que toda vez que alguém de fora tenta se meter dentro da política brasileira, tem uma galera aí brasileira que fica aplaudindo. E no meio de toda essa história, o Pix voltou a ser assunto. Agora os brasileiros já podem usar o Pix em vários outros países. Daqui a pouco vai ter brasileiro pegando souvenir em Paris, pagando com Pix. E o melhor, sem pagar aquelas taxas absurdas de cartão internacional. Ou seja, a gente já sabe que o Laranjão vai surtar mais uma vez. Mas já que a gente está falando de dinheiro, tem uma notícia que interessa muito mais o bolso dos brasileiros. O preço dos alimentos teve a maior queda para um mês de julho desde 2010. Isso é muito importante, porque o preço do mercado impacta o bolso de absolutamente qualquer pessoa. E antes que alguém venha falar, não ficou tudo mais barato. Só que isso é uma notícia muito boa para quem faz compra todo mês. Ontem, por exemplo, a gente foi no mercado e eu já falei, pega um monte de tomate, porque tava muito caro e deu uma baixada maneira. Vamos falar de futebol agora, tá? O Neymar indicou que vai se aposentar da seleção brasileira. Vamos ser sinceros, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Até porque nos últimos tempos, a única coisa que o Neymar tem feito é gerar polêmica. Toda a relevância dele vem disso nas redes sociais, não mais do esporte. Agora ele vai ter tempo para divulgar suas bets, ir pra festa, trair sua esposa. E essas foram algumas das notícias que mais movimentaram a internet essa semana. Se você chegou até aqui, muito obrigado, porque isso ajuda demais o canal. E comenta aqui embaixo, qual notícia da semana você acha que foi a mais absurda? Até porque eu tenho a sensação de que no Brasil, toda semana é uma nova temporada de Game of Thrones. E se você gostou, já deixa o like, segue a gente e manda esse vídeo naquele grupo da sua família. Mas aquele grupo que ainda fala com você, tá? Um grande abraço. E até o próximo Jornal dos Peixes.